Hoje eu tô sozinha em casa, tomando aula, filho. Estamos aí. Bom dia, amores. Como vocês se sentem nessa semana? Fala no chat pra mim um pouquinho. Como vocês têm se sentido? Esses dias aí em que a gente tem trabalhado o Pai, em que a gente tem acessado algumas memórias, lidado com algumas questões, como vocês têm se sentido? Bem? Desconfortáveis? Como? É importante. Bom dia, bom dia! Hoje nossa aula é sobre agora já estou bem, disse a Mônica. A gente precisa compreender que quando a gente começa a acessar as camadas mais profundas que estão contidas em nós, nem tudo sempre é um mar de rosas. Ah, eu estou no tratamento, tudo será lindo e maravilhoso. Não, nós vamos acessar camadas e a vida da gente, ela nunca é linear. Ela não deve ser linear. A vida da gente, ela é não que ela não deve ser linear. Vai chegar um momento em que nós vamos conseguir lidar com as questões de uma forma muito tranquila, né? De uma forma muito em paz. Então, as memórias, os acontecimentos, é, todas as questões, elas vêm e a gente vai transitar por elas de uma forma que não haverá mais o abalo. Mas quando a gente começa e a gente acessa aquelas camadas mais profundas que estavam escondidas, é muito normal e, na verdade, é o esperado que isso mexa com o nosso corpo, ou mexa com a nossa mente, ou mexa com as nossas emoções ou sensações. Por quê? Porque isso faz parte do processo de limpeza, né? De limpar, então eu acesso, aí eu tomo consciência, aí vem o turbilhão de sentimentos e pensamentos, né? E o porquê, ou vem culpa, ou vem entendimento, ou vem uma certa paz, mas isso cria um turbilhão na nossa mente, que é justamente esse turbilhão na nossa mente, essa desconstrução que acontece na nossa mente, que nos leva para o próximo passo, que nos leva para o próximo nível de conseguir lidar com tudo aquilo que está ali e chegar ao momento de estar em paz com os acontecimentos que nos foram, tá? Então, é o normal, é, é parte do processo, e é assim. A Mônica disse, agora já estou bem, mas passei por catarses. E a Fábio confiante. A Fábio, qual Fábio? Deixa eu ver qual Fábio. Fabiana. Eu acho que é a Fábio. Não sei agora qual Fábio que é, se é a Carpes de Jesus ou é a outra Fábio. E a nossa aula hoje, o eu que constrói, é justamente sobre isso. A de Jesus. Ah, que a Fábio já está 2 anos, né? Então, o que que acontece? 2 anos os tratamentos, 2 anos e pouco, né, Fábio? 2 anos os tratamentos, o tratamento vem, que é aquilo que eu falei, a gente passa, mas a gente não sofre mais. Por quê? Porque a gente ter conhecimento somente é uma coisa, né? Quando você tem conhecimento, você entende, você tem a compreensão, você toma consciência e você começa as ações que te levam, né, a um novo patamar. Quando a gente tem consciência com tratamento junto, né? Então, o tratamento é o que faz o quê? É o que faz essa limpeza, é o que traz a catarse, é o que faz com que se dissolvam. Então, existe uma diferença entre eu, por exemplo, se nós só tivéssemos aulas, nós só passaríamos pelo conhecimento e ficaria no conhecimento, o conhecimento já traz as percepções, traz também, mas não tem a parte do tratamento que vai dissolver da nossa célula, que vai trazer o ajuste da frequência. Então, é normal que com o tratamento junto, a gente vá passando pelos processos. E isso é extremamente restaurador. É totalmente consciente passar por esse processo. Faz parte de um tratamento. E ele é extremamente importante. Então, por isso tem essa diferença. E eu quero começar a aula de vocês hoje com uma passagem da Bíblia, porque é sobre isso que nós vamos falar.
O eu que constrói, ele é o nosso eu, né? Está em nós, faz parte de nós, mas é aquele que sai da vitimização, do drama, daquilo que foi, que aconteceu na vida dele, que é um fato, de fato aconteceu, né? Mas ele sai daquilo que não pertence mais, ele constrói algo mais sólido. E esse construir algo mais sólido, ele tem o invisível junto, né? Então, o que é esse invisível? O invisível é a fé. O invisível é a fé. É aquilo que eu vou começar a confiar. É aquilo que eu vou começar a acreditar. É aquilo que eu vou começar a fazer, a entregar de todo o meu coração para que as coisas de fato aconteçam. Então, se eu estou no momento da minha vida em que, por exemplo, nós estamos trabalhando pai e dinheiro, e aí eu fico só naquele lugar de eu fui abandonado, eu fui abandonado, eu fui abandonado, não tem como mudar isso, eu fui abandonado, não tem como mudar isso. Você não constrói absolutamente nada. Por quê? Porque você não consegue confiar de fato e acreditar que a sua vida foi aquilo que precisava ter sido. Você passou pelas experiências que somente você precisava ter passado. Você não tem uma coragem, uma fé, uma força que faça com que te leve ao próximo momento, ao próximo nível, ao próximo passo de integrar tudo aquilo que foi para que você possa seguir criando, construindo uma nova história. Então, tudo diz respeito de onde eu estou nesse momento, nesse hoje, e o que eu levo daqui por diante. Como eu levo? Com o que eu levo? Eu digo um sim absoluto à minha vida do jeito que ele foi, com as pessoas que eles tiveram e com aquilo que me aconteceu, e digo, ok, se essa foi a minha experiência, se era isso que eu tinha que passar, ok. O que eu faço daqui por diante? Como eu construo daqui por diante? Como se consolida, né? Qual é a minha base? Forte, areia movediça? Estou construindo uma base em conceitos, em histórias, a minha base é construída naquilo que me fizeram ou naquilo que eu decido fazer a partir de agora. Então, em Mateus, capítulo 21, mentira, capítulo 7, versículo 21, diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará nos reinos dos céus. Percebam isso, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E aí tem aquele lugar que eu sempre falo. Quando você espera que Deus lhe salve com súplicas, você já está dizendo que não é capaz, que não acredita e que não aceita aquilo que lhe foi entregue nos momentos passados. E quando você não aceita aquilo que lhe foi entregue no seu passado, aquilo que você vivenciou no seu passado, não tem como você construir algo diferente no teu futuro. E isso tem que ficar muito claro. Se eu não aceito, se eu nego, se eu brigo, se eu vitimizo, se eu continuo preso às dores que me foram, eu não consigo construir dali por diante, tá? Então, não, aquele que me diz, Senhor, Senhor, por favor, me tira daqui, me salva daqui, muda a minha vida, faz alguma coisa no meu futuro, não. É um sim absoluto aquilo que foi. Bert Hellinger sempre falou isso. Vocês sabem que Bert Hellinger foi um padre. E se nós vamos estudar a fundo, desde a parte vibracional, energia, constelações, tudo está alicerçado na palavra. Tudo tem base, né, em Deus. Ou seja, sem Deus é aquela vida vazia em que se desacredita de tudo. Então, a fé é aquilo que não nos é visível, é o que precisa alimentar a nossa nova história, a nossa construção, nosso novo eu. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus entrará. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu entrará. Ou seja, qual é a vontade do meu Pai que está no céu? Primeiro que você entenda que se você esteve na sua infância
com o pai, ou teve relações, ou teve trabalhos, ou teve questões na sua vida que foram, quem sabe, tóxicas, abusivas, difíceis de serem enfrentadas, fazia parte do seu processo. Fazia parte do seu processo de amadurecimento, de transformação, de mudar os seus conceitos. E agora? Agora cabe a você fazer ou não. E agora cabe a você entender, seguir ou não. Não adianta mais ficar esperando. Não adianta esperar. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. O que é praticar o mal, Kelly? Mas eu sou uma pessoa boa. Mas eu só faço o bem. Mas eu só faço bem, eu só pratico coisas boas, mas no meu coração, na minha mente, nos meus sentimentos, ainda existe dor, revolta, caos. E é isso que precisa ser entendido. Enquanto isso existir em você, você está construindo um futuro em algo vazio. Em algo vazio, em algo que a qualquer momento, a qualquer uma nova situação, a qualquer experiência que dê uma balançadinha, você cai, você afunda, porque não há uma estrutura, né, de rocha, e a rocha é a fé, aquilo que você acredita, aquilo que você muda, que façam com que você consiga seguir. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, mas ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus proferiu, aí vem aqui da autoridade dele. Então, eu quis trazer Mateus falando sobre isso, para que a gente compreenda de fato o que essas escrituras querem nos dizer, né? Oi, voltei. Estão me vendo? Oi. Eita, eita, nós. Voltei. Então, o que que elas estão nos dizendo, né? De que ou você fica em paz com o seu passado, com a sua história, ou nada de diferente será construído. Enquanto nós não ficarmos em paz, decidirmos, é uma decisão estar em paz com a minha história e com o meu passado. Não é algo que vem diferente da sua decisão, do que você decide, do que você permite. Então, não é um esperar que as coisas mudem, ou que o meu passado tenha sido diferente, ou que as pessoas que estiveram lá tenham sido diferentes. Faz parte de uma decisão. O eu que é capaz de construir algo diferente para o seu futuro, ele precisa decidir no presente. Ele tem que ser capaz de decidir no agora. O que ele faz com tudo isso que ele foi? Como ele decide viver a vida? Como ele decide ver a vida? Como ele decide sentir as coisas? Como a partir de agora ele vai começar a ter uma vida diferente? É decisão, não é espera, não é conceito. Vocês entendem isso? É uma decisão. O que eu decido? Como eu decido levantar com 2 graus aqui a temperatura, como eu decido levantar, como eu decido fazer diferente, como eu decido que as coisas vão ser. Somente isso é capaz de fazer com que você construa algo diferente. A espera de que as coisas mudem para que você se sinta feliz nunca vai chegar. Nunca vai chegar.
E o eu que constrói, ele precisa ter isso muito bem alicerçado na sua mente e no seu coração. Depende somente de mim, que eu decida o que eu serei e farei a partir de agora. E hoje na nossa aula nós temos, vou passar algumas questões que eu preparei, e dentro de cada questão tem algumas afirmações para cada caso. Então, estejam com papel e caneta na mão e anotem. Anotem para que aquela afirmação que fechar com você, você decida a partir de agora ser o seu mantra, ser o seu alicerce, ser aquilo com que você vai começar a construir diferente. Então, eu volto a dizer, é sobre sua decisão. Não é sobre o que você continua esperando. Você pode continuar esperando. É o que você decide. Semana passada nós tivemos uma constelação em que ela foi muito bonita, muito profunda, mas ela foi muito simples. Muitas pessoas vêm esperando que na constelação todos os meus problemas se resolvam. E lá na constelação apareça por que a minha vida está do jeito que está. Por que a minha vida é esse caos? Por que, por que as coisas não estão fluindo do jeito que tem que fluir? Por que que eu passo por tantos desafios? Por que que eu passo por tantas tormentas? Por que que isso acontece na minha vida? Eu vou ir, vou constelar e isso vai ser tirado de mim e eu vou perceber que nunca foi culpa minha, foi culpa de algo e eu estou livre e isento. Não, não é assim que funciona. A constelação apenas faz a gente ver. E a partir dali, existe uma decisão. O que eu decido a partir disso? A maioria das pessoas quer tirar a responsabilidade delas. E isso não vai ser possível em nenhum momento da sua vida. Você assume aquilo que você quer. E nessa constelação apareceu algo muito profundo que fazia com que ela não estivesse conectada à mãe e ao pai, porque ela foi abandonada pela mãe e o pai, foi criada por outra família. Boa aula, meu amor. Para você também. Foi criada por outra família, né? E quando eu perguntava para ela como é o nome da sua mãe, ela falava o nome da mãe que a criou. Quem foi seu pai? Ela falava o nome do pai que a criou. Quando eu falava quantos irmãos você tem, ela desconsiderava, ela excluía a origem. Então, ela teve o pai, com esse pai foram 3 irmãos, depois o pai casou de novo e tiveram mais 2 irmãos, então eles eram em 5. E eu perguntei para ela mais de 8 vezes: você é qual de quantos? E ela me dizia de 3, de 3, de 3. Então, a gente vai percebendo as exclusões que existem inconscientes, aquilo que eu não quero ver, aquilo que eu não quero decidir. E aí eu dizia para ela: foi desta forma, o que você decide agora, como você se integra com tudo isso que é. Você é a primeira de 5 irmãos. Nada deve ser excluído, tudo deve ser incluído, compreendido. Mas por que fizeram isso comigo? Porque era o que eles sabiam. E não tem como mudar. Não tem como mudar aquilo que foi. Tem como mudar a partir do momento que eu decido o que será da minha vida. A partir de agora. A partir do mais. Kelly, é fácil para você falar, você nunca passou por isso. Pois é, mas eu convivo com isso dentro da minha casa, né? Eu convivo com isso no meu marido, os meus filhos, com toda uma história de abandono, de rejeição. Eu sei exatamente como isso é, né? Então, trazer isso apenas depois que se decide fazer diferente é que as coisas realmente mudam. Então, o nosso trabalho vem sendo construído nisso, principalmente que não permite nos prosperar. O trabalho desse mês vem sendo sobre isso. Qual é a rocha que eu construo o meu alicerce, o meu futuro? Ela é formada por ordem, hierarquia, pertencimento e equilíbrio. E na base dessa rocha vem a origem, da onde a vida me veio. Vem o Pai terreno e o Pai celestial, aquele que me traz a coragem, a decisão, a ação, o movimento, aquele que me deu a vida, onde tudo se sustenta. Então, o eu que constrói, ele precisa ter entendido, compreendido dentro dele, tá? Enquanto você culpa o passado, a família, as circunstâncias, as pessoas,
e você não assume o papel, o lugar daquele que recebeu, você não será capaz de transformar nada. Só vai ser capaz de transformar quando você for capaz de ficar com aquilo que foi, do jeito que foi, e não querer mais mudar. E não querer mais que seja diferente. O que foi no passado. Você vai fazer com que seja diferente o presente, daqui por diante, tá? Daqui por diante é olhar para tudo e decidir. Decisão. Quando olhamos para o pai, histórias do passado ou com pessoas que ali estavam, decidir. Por exemplo, pai e mãe, né? Eu tomo a vida que veio de você. E eu deixo o que é seu com você, as consequências dos seus atos com você, e sigo apenas com aquilo que é meu e com aquilo que eu decido e construo, tá? E nós vamos continuar falando de pai. Então, quando o pai foi uma pessoa difícil, difícil de conviver, um caos, o pai que abusou, o pai que foi tóxico, né? Vamos trazer um pouquinho de luz aí para essas situações. Então, o pai que abusou, né? Receber a vida não significa aceitar o abuso, não significa fingir que não aconteceu. Não, não é isso. Significa separar a essência da origem com o comportamento errado que aquele pai teve. É saber, sim, não foi certo, foi errado. Um pai que abusou, seja emocionalmente, sexualmente, seja mentalmente, né, formas de abusos. Não é fingir que não aconteceu ou isentar o pai daquilo que ele fez. Significa separar. Foi ele que me deu a vida, mas as ações dele não foram certas, foram erradas. Tá? Qual o comando interno que eu tenho que assumir aqui, se foi esse teu caso? O que você fez foi errado, mas a vida que veio de você, eu recebo e sigo adiante com força. Então, ter essa consciência não é, mas era a única coisa que eu tinha. Não, é saber olhar. O que você fez foi errado. E as experiências que nós tivemos de vida com errado servem para quê? Para mim decidir. Eu sigo com isso ou eu sigo fazendo diferente? Eu vou ficar no inconsciente. Se eu ficar no inconsciente com a negação, eu vou repetir padrão. Tudo aquilo que nega perpetua em nós. Tudo aquilo que negamos permanece em nós. Então, não é negar, é reconhecer. O que você fez foi errado. Foi muito errado. O que você fez comigo, o que você fez para mim, as coisas como você fez, foi errado. Mas a vida que veio de você, eu recebo. Porque foi assim. Você foi quem me deu a vida e eu recebo a vida e sigo adiante. Então, são pequenos comandos e consciências que nós vamos tomando força. O pai que abandonou, então, o pai que entregou, o pai que abandonou, o pai que deixou para viver outra vida, ter outra família, construir a vida e simplesmente não voltou mais, e simplesmente ignorou, e simplesmente fingiu que você não existia. Simplesmente fingiu que você não existia, né? Então, o abandono, ele pode ter sido físico ou emocional. O pai que abandonou fisicamente, o pai que abandonou da forma de nunca ter estado ali, né? Sempre tá ou bebeu, ou sei lá, quais foram as questões que você compreende como abandono. O mundo interno é você não esteve. Isso doeu. Isso doeu. É o reconhecimento. Vocês entendem que reconhecimento faz parte da decisão? Não é iludir, não é fingir. Você não esteve, isso doeu e ainda dói. Mas eu não vou viver eternamente preso à sua ausência. Eu decido seguir diferente. Você não esteve, isso dói, isso doeu. A partir de agora, eu sigo mesmo sem a sua presença. Eu internalizo a vida que me deu e sigo com isso. O que foi, o que você foi capaz de me dar foi o suficiente. Pois estou aqui. Pois eu estou aqui, vivo, com vida, fazendo, aprendendo, seguindo. Então, você não esteve, isso doeu. Então, é o reconhecimento que muda tudo. É o reconhecimento que traz paz. Não é o querer mudar
que isso tivesse sido diferente. Vocês estão me entendendo? Existem pessoas que ainda querem mudar o que aconteceu, ainda querem que as situações tenham sido diferentes. Não, não foi. Não vai ser capaz de ser mudado. O pai que traiu a mãe, né? E quando trai a mãe, trai, parece que a família inteira, né? Traiu a mãe, não fica só na traição da mãe, traiu a todos. Não tem como separar, né? O movimento de, ó, meu pai traiu a minha mãe, foi para outra família e nós ficamos abandonados. Então é uma traição com todos. A traição foi entre o pai e a mãe. Mas nós, enquanto filhos, acabamos adotando uma abordagem inconsciente, isso é normal. O filho ele vai tomar a dor de alguém, a gente atua muitas vezes como juiz. E aí a gente entra no cárcere do que o pai e a mãe viveram, as concepções que eu tive e a escolha que eu tomo. Eu vou escolher a minha mãe porque o meu pai fez foi errado. O que meu pai fez foi errado? Foi. Mas aí eu começo o comando. Essa guerra não é minha. Essa guerra não é minha. Quais são as decisões? Essa guerra não é minha. Eu saio dela para poder viver a minha vida. Então, vocês entendem que são comandos, são compreensões e decisões? Essa guerra não é minha. Eu não tive parte, eu não tive condições de mudar. Eu era uma criança, essa guerra não é minha. Eu saio dela, para que eu possa olhar para o pai diferente e para a mãe diferente também. Ah, mas a minha mãe ainda sofre. Pois é, ela que tem que lidar com essa dor. Ela que tem que ser capaz também de decidir deixar esse passado para trás e seguir. Você não vai conseguir fazer nada, você vai morrer com ela. Simplesmente você vai morrer com ela. Então, a decisão, a escolha, essa guerra não é minha. Eu saio para ter uma vida diferente, uma vida em paz. O pai que foi tóxico, controle, manipulação, severidade, instabilidade o tempo inteiro, né? Eu me afasto para me proteger. Sabe aqueles lugares assim, Kelly? Não existe possibilidade de, de viver com ele, não dá, não existe possibilidade. Não tem como ir. Não tem como ir. Quando a gente diz assim, vá seu pai como filho, Kelly, não tem como ir. Você não tem noção de como que é. O ser, a pessoa, a humanidade dele não permite esse lugar de que um filho chegue e que ele se porte como pai. Não permite. Então eu me afasto para me proteger, mas não nego que você é meu pai. Essas são as diferenças. Eu não nego que você é meu pai. Eu não nego que de você veio a vida, mas eu me afasto para me proteger. Por quê? Porque a convivência é tóxica, porque a convivência é destrutiva, porque o ambiente ali me leva para o fundo do poço. Então não tem como eu conviver. Então a gente precisa começar a parar de romantizar, parar de fantasiar as coisas. Então eu sou muito dessa pegada, entende? Então, assim, não importa o que ele foi, você precisa ir a ele. E é como pequeno. Não, não tem como. Não tem como. Eu me afasto para me proteger. Porque, embora a vida veio de você, a permanência de vida, de ambiente, me machuca, me dói, me afunda. Eu não consigo seguir a minha vida se eu estou perto. Então, eu me afasto para me proteger. Mas não nego que você é o meu pai. Não nego. Mas eu queria ter tido um pai diferente. Por que que ele é assim? Não posso querer continuar naquela busca de mudar, na exigência de mudar. Um dia vai ser diferente. Por que que ele não faz diferente? Por que que ele não é assim? Por que que eu não sei o quê? É isso que mata. É isso que maltrata. Então, esse pai é dessa forma. E eu faço o quê? Eu sigo no meu coração, compreendendo que ele é dessa forma. A humanidade dele faz assim. Ele não quer mudar, ele não quer ser diferente, ele não tem capacidade disso. Então, eu me afasto para me proteger. Mas a vida veio de ti e isso eu não nego, tá? Estão entendendo as diferenças quando a gente começa a ter compreensão do que fazer diante disso? É como eu digo, parar de romantizar, parar de fantasiar. Mas a vida veio dele e eu preciso. Não, a vida veio dele, eu assumo a vida que veio dele, mas qual é a decisão? Me faço para me proteger. O pai que fugiu, o pai que não assumiu, o pai que deixou perguntas, né? Quantas vezes eu escuto meu pai, ele simplesmente sumiu. Ele nunca disse para onde ele foi, ele nunca, a gente não sabe o que aconteceu, a gente não sabe. A gente não sabe, né? Não tenho, nem sei o nome dele muitas vezes. Não sei nada, nunca vi ele. Pai que fugiu.
deixou perguntas, deixou vazios. Eu nunca tive a resposta do porquê. Vocês já viram quantas pessoas vivem uma vida inteira tentando encontrar uma resposta que nunca vai vir? Nunca vai vir. E elas se perdem na vida, nas ações, nas decisões, porque elas ainda buscam essa resposta, né? Então, o pai que deixou vazios, deixou perguntas sem respostas nenhuma, ele simplesmente nunca esteve, não sei quem é, não sei para onde foi, não sei o que se deu na vida dele. Como eu vou tomar essa força, Kelly? Se eu nunca vi ele, se eu não sei de onde que veio. Não vou parar a minha vida para esperar explicações. Eu sigo com o que tenho. Não paro mais a minha vida esperando explicações. Isso é a fé invisível. É a crença no que eu não vejo. É confiar completamente de que se eu vivi isso, existem aprendizados na minha existência. E eu decido, a partir deste momento em que eu tomo consciência, fazer diferente na minha vida. Então, eu não vou mais parar a minha vida esperando explicações e respostas. Vocês devem conhecer pessoas que estão sempre esperando uma resposta, que dizem assim: eu pergunto a Deus, eu venho tentando encontrar as respostas do porquê. Não, não tem, não tem. Vocês entendem isso? Não tem. Não tem como ter, não tem. Não vai vir magicamente. Então é o que eu decido. Eu decido não parar mais a minha vida porque eu quero explicações. Existem coisas que não têm explicações. Simplesmente não tem explicação. Isso é confiança, isso é fé. Mesmo sem a explicação que eu quero, porque a explicação vai mudar a minha vida, não vai mudar a sua vida. Você ter a explicação. Teve há um tempo atrás, ela está aqui no Permitiu-nos Prosperar, essa moça. Ela me disse assim que ela teve uma consciência muito grande de que ela foi muito rejeitada no útero da mãe, né? E ela queria conseguir compreender, ter explicações do porquê isso, do porquê foi assim, do que aconteceu, o que que aconteceu com a mãe dela que tudo isso, né? E eu disse para ela, eu lembro que eu disse para ela aquela vez, o que vai mudar na sua vida você ter a explicação e a resposta do que aconteceu? Vai lhe trazer coisas boas? Vai lhe trazer de fato coisas boas? Ou vai te deixar ainda mais preso ao passado e ao processo de rejeição? Vai alimentar ainda mais o quanto você foi negada, o quanto as coisas foram ruins quando você esteve no útero da sua mãe. O que vai trazer de diferença? A gente precisa se fazer essa pergunta. O que vai mudar na minha vida? O que vai me trazer de diferença? Vai me trazer crescimento e expansão para que eu flua ainda mais? Ou vai me trazer ainda mais dor? De ainda ter a dor que eu tenho de ter sido rejeitado, ainda ter que acessar a dor da minha mãe, daquilo que aconteceu com ela, e carregar mais esse peso para minha vida. O que vai mudar? Então, quando nós queremos explicações, entendimentos, se pergunte, o que isso vai fazer de diferente na minha vida? Isso vai de fato mudar alguma coisa? O quanto eu busco explicações para simplesmente continuar preso e não seguir. Simplesmente para continuar tendo uma justificativa e uma desculpa de que eu não posso seguir, de que eu não posso fazer diferente, porque minha vida é terrível. Vocês entendem que tudo é uma decisão? Tudo faz parte de decisão? Então eu quero saber por quê, para mim continuar preso nesse lugar de que eu sou coitadinha, coitadinho e que eu não posso fazer diferente. Porque olha como foi minha vida. Olha o que aconteceu comigo. Sim. E aí, o que você decide? Hoje eu sinto um amor pelo meu pai que eu nunca tinha sentido antes, graças aos ensinamentos. Por que isso? Eu posso sentir esse amor de vida, de quem me deu a vida, respeitando a história dele, deixando com ele a história dele, sem que eu continue me afetando. E tudo isso faz parte de uma decisão. Então, o eu que constrói, ele é o eu que decide a partir daquilo que me foi
Qual a decisão que eu tomo daqui por diante? Quais as fantasias que eu solto? Quais os dramas que eu libero? Quais as esperas que eu decido não mais esperar e eu decido viver a minha vida? Quais as explicações que eu ainda busco para continuar alimentando que eu não sou capaz de fazer diferente porque olha o que fizeram comigo? Para não assumir a responsabilidade da vida que me foi dada. Sou eu que assumo a responsabilidade da vida que me foi dada. Não tem como mudar aquelas pessoas que estiveram antes. Então, quando nós não conseguimos incluir a vida que nos foi dada, nossa vida trava. O dinheiro se afasta, porque o mesmo canal que recebe o pai internamente é o que recebe prosperidade, é alicerce. Se eu excluir a vida que veio, eu excluo o que eu vou receber. Eu excluo inconscientemente aquilo que está disponível. Porque se eu não reconheço a base, eu não posso reconhecer o grandioso. A confiança em nós mesmos, ela fica comprometida quando eu nego a existência ou quando eu fico presa em querer que tudo seja diferente. A metade do que você é vem do seu pai. Se você o rejeita, você rejeita a si mesmo. Se você rejeita a si mesmo, você rejeita a Deus. Isso precisa ser compreendido. Rejeita a si mesmo, rejeita partes suas. Você rejeita o seu sagrado. Você rejeita Deus. A Silene e a Mayra e a Fábio, eu acho que não tá mais aqui, acho que a Fábio saiu. Elas estavam na aula do Café com Elas nas últimas semanas, onde nós falamos muito sobre este sagrado, esse sagrado que existe em nós. Quando nós negamos e excluímos, né, a vida que veio, a vida que nos foi dada, nós excluímos nosso sagrado, a nossa vida, aquilo que somos, aquilo que somos. Então não dá mais para continuar excluindo aquilo que somos, o direito à vida, o direito à prosperidade, o direito a receber as coisas grandiosas, o direito à transformação. E isso não vem de algo que vai chegar magicamente dos céus para você. Isso vem desse lugar que você compreende e toma como alicerce da sua vida, como decisão. Então, sair da luta pela sobrevivência, da luta por que as coisas sejam diferentes. Não, não é. Foi desta forma. Foi assim. E quando eu me abro para ficar com aquilo que eu recebi, é quando eu me abro para receber mais. Então, aquilo que eu recebi foi isso que eu recebi. Pronto. O que eu entrego a partir de agora? O que eu dou a partir de agora? É isso que muda. O que eu decido? Sair dessa esfera de prisão emocional, de ficar dizendo, eu não tenho como ser diferente, olha como foi minha vida. E aqui em casa a gente teve processo, já fazem muitos anos, né, que a gente vem vivendo esse processo de que como eu vou dar diferente se eu nunca tive pai? Como eu vou fazer diferente se eu nunca tive pai? Como eu vou dar para os meus filhos o que eu nunca tive? E aí, o João, ele era muito severo, muito rígido, muito duro com os meninos, muito duro. E aí, nas frases dele, sempre tinha assim, porque eu tive que aprender sozinho com a vida, mas esse espiar eu vou ensinar. Esse espiar eu vou ensinar, porque eu tive que aprender sozinho, porque eu não tive pai. Mas esse espiar eu vou pôr eles ali. Eu vou fazer eles aprender, só que com uma severidade muito grande, com uma cobrança muito grande, achando que é um grande erro que a gente faz quando a gente acha que ensinar ou fazer tudo diferente do que eu não tive vai fazer com que os meus filhos tenham uma vida diferente. E aí eu começava a dizer para ele, cara, olha para a tua vida, olha o que você já construiu, olha o que você fez, olha tudo que você é. Mesmo sem o pai, por que que você quer que os teus filhos aprendam na severidade? Por quê? Se você, sem ter o pai, só teve amor da sua mãe e da sua avó. E quem sabe se você tivesse tido pai, você teria vivido dias muito difíceis, porque ele bebia, ele vivia bêbado, ele era agressivo. Foi por isso que a sua mãe decidiu se afastar. Então, para me proteger, eu me afasto. Eu me afasto por proteção. Né? Então, a sua mãe afastou você dele porque ele bebia, porque ele é agressivo, porque ele gastava tudo em jogo, né? Então, ela percebeu que
ou ela saía, ou aquilo ficaria ali e viria para o filho. Então ela saiu, né? O pai não veio, não veio atrás, não tudo mais. Eu disse, você da sua mãe, da sua avó, você só teve amor. Elas te ensinaram, te educaram com muito amor. Por que que os seus filhos não têm amor? Por que que eles não podem ter amor? Por que que eles só têm que ter cobrança e severidade? Então era a nossa guerra aqui em casa. Era a nossa luta, né? Dele tinha os rompantes e os meninos se trancavam no quarto, não queriam mais saber. E aí lá vinha a Kelly. Por que assim? Não dá para ensinar de outra forma? Não dá para ensinar com exemplo? Não dá para ensinar com amor? Palavras ditas não ensinam. Se as palavras que você diz não são coerentes com as suas ações, não há ensinamento, não há transformação. Muito pelo contrário, é um grande afastamento, né? Então, incluir tudo isso. Comandos, então, práticos que você deve tomar todos os dias, independente de quem seu pai foi, independente do que ele foi. O dia inteiro que ele tinha para ser, não dá para mudar. Não dá, tem que sair desse lugar. Tem que sair da fantasia. Tem que sair da fantasia. Não dá para mudar quem ele foi. Se ele quiser, ele muda. Quem sabe o dia você ganha uma surpresa. Quem sabe isso nunca vem. Então não espere. Não espere que seja diferente. Pai, eu tomo de você apenas a vida. Pai, eu tomo de você a vida. O que é seu, eu deixo com você. Sigo livre, forte e inteiro. Porque tomo de você a vida. Independente de como foi. Independente das suas escolhas. Independente do que você conseguia ou não fazer ou me dar. Tomo apenas a vida. E aí, se vier algo que você ainda carrega, devolva em pensamento. Isso é seu, deixe com você o que é seu. Eu não preciso desse peso para a minha vida. Eu sigo com as minhas escolhas e decisões, tá? E é assim que a gente vai mudando tudo aquilo que somos. E é assim que a gente vai mudando todo o passado. E é assim que a gente vai mudando como que um eu se constrói. Então, como que o que é um eu que constrói? É aquele que é capaz de decidir, mesmo diante de tudo aquilo que ele vivenciou. Decidir diferente. Pais, família, relacionamentos que foram ruins, eles nos servem, eles nos servem para aprendizado. Eles nos servem para crescimento. Eles estão sempre a serviço de algo maior. O que é esse algo maior? É aquilo que eu não sei. E é aquilo que eu não enxergo. E é aquilo que eu não vejo. Mas quando eu me aprimoro desta confiança de que aquilo que eu vivi me serve para a construção de uma nova realidade, para saber o que é bom fazer e o que não é bom fazer. Saber se é positivo, isso, poxa, eu tive um exemplo. Eu tive a experiência, eu tive uma pessoa agindo comigo daquela forma, me mostrando. E aí agora eu tenho a decisão que é bom fazer, o que não é bom fazer. Como é bom seguir, como não é bom seguir. Ah, mas eu sigo assim porque foi o que me fizeram. Pois é, então você não decide nada, então você não se apodera da sua vida, então você vai continuar vivendo no drama e na vitimização e pode parar de dizer que é culpa dos outros que vieram porque foi você que não quis aprender. Foi você que não quis tomar uma decisão e criar a responsabilidade de fazer diferente. Todos os dias temos os convites para fazer diferente. Todo dia você é convidado a fazer diferente. Se você não faz, a escolha é sua. É simples assim. O que você entendeu sobre o eu que constrói? O que você entendeu? Como você vai conseguir construir algo? Como você continua preso nas suas histórias e interpretações? O que você decide? Em uma palavra, em uma frase, o que você decide a partir desse momento? Escreva no chat. O que você decide? Como você decide? O que você decide que fique? O que você decide que vá? Como você vai construir a sua vida a partir de agora?
Com o quê? Vocês já se perguntaram sobre isso? Vocês já se fizeram essas perguntas? Vocês já escreveram isso? Como eu decido o que será daqui por diante? Como eu decido? Como eu farei? Com o que eu fico? O que eu solto? O que eu decido a partir de hoje? Como será a minha vida? Em Silene, carinha dela. Enquanto vocês escrevem, vou tirar uma cartinha para nós. Agradeço a Deus por tudo, pelos dias bons e ruins, e aprendo com tudo que é bom e com tudo que é ruim. É parar de sair do desespero quando algo nos acontece que não é o que nós esperamos, e sempre ter em mente que isso quer me mostrar, em paz com o que foi. O que isso quer me mostrar? O que eu aprendo? O que a vida quer me ensinar com essa experiência? Quais são as decisões que eu preciso ter? Esses dias uma menina me perguntou por que que é tão difícil tomar posicionamento, se posicionar diante daquilo que de novo está vindo para minha vida, é a mesma, ela disse, é a mesma situação que eu já vivi em inúmeros lugares e eu nunca consegui me posicionar, ela sempre ficou no lugar de vítima. Olha o que estão fazendo comigo, olha o que estão fazendo comigo, olha o que estão fazendo comigo. E ela eu disse, por que é tão difícil se posicionar aí diante do trabalho? Por que é tão difícil se posicionar? Porque o posicionamento, sempre que tem esses acontecimentos, está identificado a algo. Então, eu disse para ela, tem alguém no seu sistema familiar identificado ali, com o qual você nunca conseguiu se posicionar, com o qual você sempre quis aprovação, e aí você fez o que te pediam sempre, né? Nunca conseguiu dar um basta, nunca conseguiu se posicionar, e aí você segue a sua vida nesse lugar de vítima. Não tenho o que eu fazer, porque olha o que fazem comigo. Não tenho o que eu fazer, porque olha o que fazem comigo. E a gente vive muitas vezes uma vida nesse lugar. Não tenho o que eu fazer, olha o que fazem comigo. Como ser diferente? Se posicionando. Como você vem se posicionando diante dos desafios da vida? Compreendendo que posicionar-se é fazer aquilo que você muitas vezes mais tem medo, mais tem receio, e você não sabe o que vai acontecer pós o seu posicionamento. Você não sabe, por isso que é tão difícil. O que o outro vai acontecer dentro de um trabalho, eu posso ser mandado embora. E aí? Você faz o que tem que ser feito e você vai continuar preso, mesmo que você seja mandado embora. Você confia que o teu posicionamento vai te trazer algo melhor? Você vai em busca do que é melhor? Você fica com as consequências dos seus atos ou você fica com o drama? E como mexe com tudo ao nosso redor? Esse final de semana eu conheci um primo por foto, que o meu pai, com 70 anos, não conhecia também. Como é importante saber a nossa árvore genealógica. Extremamente importante. Quando a gente constrói a nossa árvore genealógica, a gente começa a perceber por que de tantas coisas serem do jeito que são. Então, respira fundo. Vamos tirar a nossa cartinha de hoje. Inspira e expira. Hoje nós não respiramos, né? Esqueci de mandar vocês inspirar. Olha só a cartinha que saiu. Dar vida à vida. Dar vida à vida. Vamos ver. Dar vida à vida é a carta de hoje do oráculo. Você é uma obra de arte sagrada. Caso ninguém nunca tenha lhe falado isso, acredite, você é. É verdade. Cada um de nós é uma obra animada, como um protótipo de pele que ganhou um coração. A missão desse coração é pulsar e levar vida para cada canto do corpo, animar cada pedaço de pele, movimentar células e também movimentar sonhos. Você tem movimentado seus sonhos? Tem vida ali naquele canto da sua história? Ou está tudo engavetado num porão empoeirado do seu interior? Essa carta é um chamado para você trazer aquele projeto à vida. Deixe de lado aqueles medos bobos, as críticas tolas e os pensamentos unilaterais. Viva a diversidade das possibilidades ao estender o pulsar do seu coração para esses sonhos engavetados. Isso tem poder. E é, e é você que adiciona esse poder aos seus sonhos, pois esse poder é seu e pode ser distribuído, direcionado para a coisa certa, agora, pode ter certeza.
Para isso acontecer, ancore as suas experiências, legitime a sua história. Quem é você? De onde você veio? Isso define o caminho a ser trilhado a partir de agora. Como fazer isso? Medite na silenciosa voz do coração. Escreva uma carta sobre o seu passado. Conte sobre sua infância para as pessoas ao seu redor. Pergunte aos seus pais sobre como você era. Assim você se empodera de si mesmo, ressignifica lados sombrios, faz brilhar a sua luz e despertar sua alma, que guarda a poderosa voz da intuição. A intuição é uma percepção abstrata que vai além de qualquer pensamento. É um sentir, uma certeza que acompanha o silêncio. Entre um pensamento e outro, é ali que estão as suas respostas. Apoie a si mesmo, reservando tempo para escrever no seu diário, ouvindo música, dançando, fazendo algo que lhe traga inspiração e que a desperte em nível de alma. Nunca subestime a sua capacidade de dar vida às coisas que parecem não ter potencial. Ou seja, o que você decide com o que foi a sua vida. O que você decide a partir de agora. É sua responsabilidade. O que você decide trará o futuro que você deseja ou não. Isso, amores, gratidão por vocês estarem aqui. Eu espero que essa aula tenha trazido algo para você. Às vezes elas são mais profundas, às vezes elas são mais simples. Apenas com um comando, uma palavra, uma frase que era justamente aquilo que eu precisava. Bom, beijos, gratidão, fiquem com Deus, boa semana, tá? Foi lindo. Depois eu volto lá no grupo para nós, tá? Beijo, amo vocês. Até depois. Gratidão pela presença. Tchau, tchau.